Ei pessoal, tudo bem? Eu sou a Poliana do Instagram Meu Bebê e o Autismo e hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como melhorar as estereotipias dos nossos meninos. Vamos lá? Então, sempre que a gente pensa em comportamento, a gente tem que pensar qual é a função desse comportamento. Uma estereotipia é um comportamento de autorregulação, né? A criança, o adulto que tem uma estereotipia, ele tá buscando se organizar, se regular com o mundo, se acalmar, clarear seus pensamentos, se sentir mais confortável. Então, antes de pensar em solucionar essa estereotipia, a gente tem que pensar em qual o objetivo dela. Qual que é a razão dessa estereotipia? Por que que ela aparece? E aí, eu classifiquei mais ou menos as estereotipias pelas origens, pelas razões que elas aparecem. Mas eu acho muito importante a gente pensar que, de forma geral, as estereotipias, elas têm essa função de regulação. Então, além da gente não impedir que elas aconteçam, não barrar fisicamente, então uma criança está lá fazendo flapping, a gente não deve segurar a mão dela e impedir que ela continue fazendo flapping, né? Porque ela está se regulando através daquele movimento. A gente também tem que pensar qual é a consequência da gente tirar essa estereotipia da criança. E se a gente quer tirar essa estereotipia da criança. E por quê? Por que que a gente quer tirar? Por que que a gente deve tirar? Então, assim, eu não vejo que é saudável a gente limitar demais esses movimentos. A gente deve tentar fazer com que, de forma geral, os nossos filhos consigam estar no mundo sem eles. Então, o nosso trabalho é muito mais de dar ferramentas de comunicação para os nossos meninos, ferramentas de corregulação, né? Que eles consigam se regular com o outro, então com o pai, com o amigo, com o parceiro de uma atividade, e não necessariamente precisem ficar buscando essa regulação em si mesmo, né? Ou em objetos. E permitir com que nossos meninos consigam explorar o mundo de forma adequada. E assim eles vão naturalmente diminuindo essas estereotipias e diminuindo a necessidade delas. Porque quando a gente impede que uma criança que precisa se regular, ela tem aquele momento de autorregulação, o que a gente está fazendo é criar uma ansiedade muito grande naquela criança. Então a gente tem que ter muita responsabilidade em lidar com a estereotipia. Mesmo nós que somos pais, na situação do dia a dia, muitas vezes, por exemplo, vou dar o exemplo do João, ele roda coisas para se regular. Então, quando a gente sai, vai para um lugar muito movimentado, com muito barulho, muito ruído, muitos estímulos sensoriais, o que eu como mãe já faço? Eu levo um carrinho para ele deitar e ficar rodando as rodinhas. Porque, apesar de todo o meu movimento em casa ser para que ele não precise rodar os objetos, para que ele não precise dessa sensação para se manter organizado, quando eu sei que a situação vai ser muito difícil para ele, eu também sei que ele precisa de um escape, de uma fuga. Então eu permito com que, e facilito esse processo de organização levando um carrinho para ele girar. Então assim, tirar um carrinho dele ou alguma coisa que o regule naquele momento, seja uma roda, um hand spinner, seja uma moeba, se a criança tiver essa busca tátil, seja o flapping, pular, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar tornando o meu filho muito ansioso, eu vou estar agregando ansiedade para um momento que já é difícil para ele. Então, eu acho que a gente tem que pensar assim, construir coisas que vão, ao longo do tempo, com o amadurecimento neurológico, com o aumento do repertório de jogo, permitir com que eles não precisem mais das estereotipias. E aí eu fiz mais ou menos um esquema do que, na minha vivência, né, eu acredito que são as principais estereotipias que eu vejo aparecendo. Então eu dividi pelas origens. Existem estereotipias que a origem dela é uma busca sensorial. Então a função dela, a primeira que eu vou falar, é busca sensorial. E essa busca existe por causa de um transtorno do processamento sensorial.
Os nossos filhos com autismo, em sua maioria, percebem o mundo de forma diferente que as outras pessoas. Eles têm uma percepção do mundo diferente da maioria das pessoas. Então, muitas vezes, essa percepção faz com que eles busquem determinados estímulos, com que eles precisem de mais estimulação, porque os estímulos não chegam para eles da mesma forma que para os outros. Então, para mim, eu me satisfaço com um abraço mediano, não precisa ser muito apertado. Uma criança hiporreativa no que é o estímulo da propriocepção, que é a consciência corporal, a percepção do corpo no espaço, muitas vezes ela busca estímulos que apertam ela para ela se sentir organizada, mais confortável, mais relaxada. Então isso é um transtorno do processamento sensorial. Então se uma estereotipia se origina de uma busca sensorial, como crianças que balançam tudo para ver balançando ou para ver girando, que é o caso do João, abrem e fecham portas, abrem e fecham panelas, né? Coisas que tem esse movimento aqui, né, de abrir e fechar. Isso causa uma sensação no nervo óptico, que é uma sensação vestibular relacionada ao movimento. Então tem muitas crianças que têm essa busca para se organizar. Isso em razão de um transtorno do processamento sensorial, de uma percepção do mundo diferente. Então, essa criança, ela precisa de quê? Ela precisa receber o estímulo enquanto ela quer ele. Então, vamos dar um exemplo. Criança que tem estereotipia de colocar, levar tudo à boca. Bem, essa criança, gente, a gente não vai conseguir modular esse comportamento, diminuir essa estereotipia, se a gente não oferecer o estímulo da forma adequada. Então, uma criança que leva tudo à boca, o ideal é que a gente consiga, ao longo do dia dessa criança, dar estímulos orais, né? Sejam táteis, proprioceptivos, relacionados ao sabor, que supram essa busca dela. Então, se ela morde tudo, a gente vai comprar um mordedorzinho que fica ali no pescoço, que ela tem acesso, que ela pode morder. Aí ela não vai precisar ficar mordendo o lápis na escola, ela não vai precisar ficar com alguma coisa na boca o tempo todo, ela vai ter ao alcance dela um mordedorzinho, né, discreto, que ela se sinta confortável em morder, que seja higiênico. E aí ela não precisa ficar buscando no ambiente essa percepção, essa sensação, né, de ter algo na boca o tempo todo. E a gente também vai oferecer isso de diversas formas. Então é crocância, alimentos crocantes, alimentos condimentados. A gente vai tentar ver o que funciona. Muito também é por tentativa e erro, mesmo os terapeutas. A gente sabe disso, a gente que já tá, né, eu vou dizer assim, tem 1 ano e 7 meses que eu tô nessa caminhada. Muita coisa, mesmo os terapeutas, eles vão tentar, se não der certo, eles mudam e a gente também vai seguir o mesmo caminho. Então a gente vai fazendo isso. A criança que busca, a gente oferece o estímulo adequadamente durante o dia dela. Para isso é muito legal as dietas sensoriais, que são os terapeutas ocupacionais que fazem, porque cada criança ela tem um perfil sensorial muito próprio. Tem criança que adora abraço, tem criança que não suporta ser abraçada, como é o caso do João. Tem criança que busca o estímulo vestibular, tem criança que tem pavor do movimento. Então isso precisa ser conversado e adequado com o terapeuta ocupacional, tá bom? E tem o segundo caso, que são as estereotipias que aparecem porque a criança rejeita algum estímulo do ambiente, algum estímulo sensorial. Por exemplo, as crianças que tapam os ouvidos, né? Fazem isso quando aparece algum ruído alto. Ou as crianças que andam na ponta dos pés porque elas têm uma sensibilidade tátil. Então elas não conseguem encostar o pé todo no chão, ou elas evitam aquele estímulo andando na ponta do pé. Deixa eu pensar se eu lembro de mais alguma aqui, se eu anotei. Não, eu anotei essas duas. Com certeza tem outras de crianças que evitam. Crianças que não querem pegar numa certa textura, mas aí não necessariamente isso vai ser uma estereotipia. A estereotipia, ela tem que ser repetitiva. Então, por exemplo, a criança que sempre anda na ponta do pé é uma estereotipia, que é um movimento que acontece de forma repetitiva durante o dia da criança. Enfim, a criança que rejeita um estímulo e por causa disso ela desenvolve um certo padrão repetitivo de comportamento. Ela precisa receber esse estímulo de forma gradual, controlada, adequada e lúdica, num ambiente controlado. Então, assim,
Como a gente vai lidar com essas estereotipias que resultam de rejeição a estímulos sensoriais? A gente vai permitir com que a criança tenha aquela mesma vivência sensorial, que ela entre em contato com aquele estímulo sensorial, sem que seja muito aversivo para ela. A gente vai permitir com que ela controle o estímulo. Então, se a criança tem dificuldade para pisar em determinadas texturas, nós vamos apresentar essa textura para ela pisar dentro de um jogo. Dentro de um jogo que ela tem que encostar o pé na textura, né, que tá ali num tapetinho sensorial. Dentro de um jogo que a gente vai cantar uma musiquinha e para tudo, encosta o pezinho e volta. Então, assim, é de forma muito controlada, muito gradual, respeitosa. Respeitar a tolerância sensorial dessa criança é muito importante, porque se a gente exagerar, a gente pode criar a reação contrária, a gente pode piorar a resposta sensorial. Entender que não é porque ela quer que ela faz isso, é porque ela tem uma dificuldade. Então, nós vamos ajudar ela a lidar com essa dificuldade. E nós vamos significar ou ressignificar a forma com que ela lida com essa sensação. Pode jogar um estrelinho? Aqui, ó, vou fazer pam, pam, pam. Nós somos loucos. Aí vai fazer pô, pode? Não! Tá bom, mamãe não vai jogar. Pula, pipoquinha, pula, pula. Cantar. Pula, pula, pipoquinha. Olha, João, começou. Começou. Ó. Pipoca! Olha. Pula, pipoquinha, pula, pula. Ai, ajuda, João. A gente precisa modular a resposta sensorial dessa criança através de terapia ocupacional, com o terapeuta ocupacional e no dia a dia com a família também, né? Então a gente vai trazer maneiras lúdicas de trabalhar isso. Eu acho que é um recurso muito importante. A terceira forma de estereotipia que eu identifiquei na minha vivência aqui com o João é no brincar. E essa forma de estereotipia, dentre as que eu vivo, é a que eu considero que realmente, assim, limita a relação dele com o mundo e com a gente. Por quê? Como ele brinca sempre da mesma forma, ele perde oportunidades de aprendizado, né? E no caso do João, é gerando objetos, mas tem crianças que empilham, tem crianças que alinham, que enfileiram tudo, que separam por cor os brinquedos, que ficam só abrindo e fechando brinquedos, que jogam brinquedos. Aliás, essa também tá aparecendo aqui agora, de jogar as coisas, de jogar brinquedos, de jogar objetos. Tem crianças que balançam as coisas na frente dos olhos, né? E podem ter diversas outras que gostam só de coisas que têm padrões, números, cores, querem brincar só com o alfabeto, coisas assim, que são bem características do autismo, né? Quando essa brincadeira é muito repetitiva, quer ver sempre o mesmo desenho na TV, ela limita o aprendizado. Então, essa estereotipia, eu vejo que existem algumas formas para lidar com ela. Uma delas é ampliando o repertório de jogo da criança. Então, dentro da própria terapia comportamental, dentro da nossa vivência familiar com a criança, nós vamos entrar primeiro no jogo dela, né? Então, se ela tá jogando, rodando objetos, nós vamos rodar objetos com ela. Nós vamos mostrar para ela que nós nos interessamos pelo que ela tá fazendo. Então, o João rodava as coisas. Vamos rodar com o João. Ele roda, eu rodo. Ele roda, eu rodo. E no momento que eu consigo perceber que ele entendeu a nossa sintonia, e aí eu mostro uma outra ação de jogo. Ao invés de rodar, eu levanto e abaixo. Ou ao invés de rodar, eu empilho os blocos. Fazer umas bolas com esse aqui. Você quer brincar comigo de bolas assim, ó? Vamos? Então vai. Como que faz? Bola, 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 bola! Joga a bola pra mamãe? Pra mamãe. Uou! Agora pro João, hein? Vou jogar verde, ó. Verde. Que maneira essa bola. Dá pra fazer uma pilha, ó. Vamos empilhar? Pocket! Vai esconder? Poxa, achou o quê? Você quer esconder uma bolinha? Quer? É. Eu vou pegar uma bolinha pra você esconder.
Então, devagar e construindo esse repertório de comunicação com o mundo e com a gente também, que a gente vai conseguindo tirar eles um pouco desses comportamentos estereotipados, né? Então, aqui com o João a gente entrou muito no modelo Denver, que a gente seguia a liderança dele e gerava as coisas com ele. E assim ele foi ganhando confiança, né? Que a gente não iria tirar os objetos dele, do controle dele, e foi permitindo com que a gente mostrasse outras ações de jogo. E nós fomos pareando coisas que ele adorava, como carros, rodas, peão, com outras coisas que ele não gostava tanto assim. Gente, isso funciona muito. Não é rápido, é a médio e longo prazo, mas funciona. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que aconteceu muito claramente. Ele ama carro. E aí a gente comprou um livro de carro. Um livro que tinha vários carros. Tinha estradinha, carrinho que ele montava. O que foi acontecendo? O interesse dele por coisas que giram, por carros, por rodas, foi se pareando a livros, a ver livros, explorar livros. E assim nós ganhamos mais uma forma de nos comunicar com ele, que foi através dos livros. Então, ao invés da gente ter só carros e rodas, a gente passou a também ter livros. E nos livros, às vezes, tinham carros. E claro, ele gostava de ficar naquela página de carro muitas vezes. Mas ele também aceitava que a gente fosse em outras imagens e mostrasse para eles outras imagens. E através disso, o amor que ele tinha pelos carros e pelas rodas e pelos interesses restritos, pelo interesse estereotipado, foi ampliando para outras coisas. Então, a estereotipia do brincar é uma estereotipia que eu acredito que precisa de uma intervenção com terapia comportamental e precisa que a gente tenha essa dinâmica de fazer com eles o que eles estão fazendo e trazer eles para o que a gente está fazendo. De forma também muito respeitosa, entendendo que eles não têm o mesmo interesse pelas outras coisas que a gente tem e que a estereotipia traz muito prazer, porque ela é aconchegante, né? Ela traz aquela sensação de que tá tudo bem, que eu tô organizado, que eu tô em paz e me isola um pouco das coisas que eu não quero viver. Seja estímulos que estão me incomodando, seja aprendizados que para mim são difíceis. Então, a gente, como o líder, né, desse processo de comunicação, a gente precisa ter essa compreensão para a gente facilitar essa troca, né? Tanto da gente visitar o interesse deles, quanto deles visitarem o nosso. E aí, gente, não é uma coisa assim, essa estereotipia que a gente tira a criança de um movimento muito repetitivo, não é tão fácil. Com o João, a gente passou muitos meses lidando com a estereotipia de girar coisas dele. Na minha opinião, na minha vivência, é muito mais fácil a gente tentar trazer aquilo que ele gosta pro mundo do que tirar o que ele gosta do mundo. Então, uma das formas de trabalhar estereotipias no brincar é usar essa relação de uma coisa que a criança goste muito, parear com uma coisa que ela não goste tanto, trazer outra coisa que ela goste muito e assim ganhar um afeto dela para coisas que talvez ela não se abrisse tanto. E é importante a gente falar também, eu acho que é importante falar que às vezes a gente precisa limitar um pouquinho a estereotipia no brincar. Bem, com o João a gente teve um longo processo e eu acho que a gente nunca deve começar assim. A gente nunca deve começar tentando limitar a estereotipia no brincar, tá, gente? Eu vou fazer um parênteses por causa de uma experiência que eu tive no brincar. A gente começou seguindo a liderança dele, ampliando o repertório de jogo dele e ele já sabia fazer várias coisas, mas às vezes ele ficava ainda muito no repetitivo. Porque, eu não sei, essas coisas são complicadas, são complexas e eu não vou me atrever aqui a entrar em explicações que eu não domino. Mas eu sei que ele ficou, mesmo com o repertório de jogo ampliado, rodando coisas durante muito tempo. Mesmo quando ele tinha suporte para brincar, mesmo quando ele tinha outra pessoa para brincar. O que a gente precisou fazer em um determinado momento? Ensinar para ele limitar através de aba mesmo, que na hora do jogo ele precisava jogar. E ele tinha um tempo para jogar funcionalmente. Depois, ele ganhava um tempo para brincar girando o que ele quisesse, né? De preferência, um objeto que tivesse a função de girar. Então, a gente já deixava ali separado objetos como a bola, como o peão, hand spinner, para que ele pudesse utilizar de maneira funcional, girando as coisas. E aí, com esses dois caminhos. Primeiro, e isso eu queria enfatizar muito, eu acho que o primeiro passo é de fato seguir o interesse da criança, girar com ela,
sentar com ela no chão e fazer tudo que ela gosta de fazer e mostrar o funcional. E talvez depois, se a criança não responder tão bem a essa abordagem, a gente pode limitar da maneira que a gente fez aqui. Quem quiser saber mais sobre isso, lá no Instagram eu vou deixar uma tag aqui, #meubebê_estereotipias, para vocês lerem como eu fiz certinho com o João, passo a passo, para ele sair desse interesse com o girar, porque a gente teve um pouco de dificuldade de ampliar o brincar dele aqui. Agora já engajou, graças a Deus, louvado seja Deus por isso. E aí a última coisa que eu quero só pincelar são as estereotipias relacionadas à autoagressão que eu falei no último vídeo. Essas estereotipias, esses movimentos como bater a cabeça na parede, se jogar no chão, bater a mão na cabeça, puxar o cabelo, e o João tem alguns, tem muito tempo que não aparece, mas ele tem, a gente precisa controlar. A gente precisa segurar a criança para que ela não se machuque. É a única hora que a gente tem que intervir segurando. E o que a gente faz diante de crianças que se machucam e se mutilam? A gente tem que entender as razões, as origens, as funções desse comportamento. Essa criança está se machucando porque ela está num ambiente em que ela está se sentindo sobrecarregada. Então a gente precisa tirar ela desse ambiente. Ela está se machucando porque ela está tão frustrada e não consegue se comunicar adequadamente, e aí ela se machuca. Então a gente precisa garantir com que ela tenha instrumentos de comunicação, ainda que sejam não verbais, né? Ainda que seja PECs ou não sei, qualquer instrumento não verbal, tablet, de comunicação. A gente precisa trabalhar com elas fora desses momentos, emoções. A gente precisa ensinar para ela o que é sentir raiva, em que momento que a gente sente raiva, com histórias sociais. E aí ela vai ganhando essa compreensão do próprio sentimento que ela tem. Então na hora que a minha bala acaba, eu sempre falo de comida, né? Minha bala acaba, eu fico triste, porque eu quero mais bala, mas não tem mais. E aí, na hora que a criança está se agredindo, a gente também pode narrar. Isso eu faço com o João aqui. Se ele tenta puxar o cabelo, eu falo: não, filho, eu sei que você tá cansado, que você tá com sono, mas você já tá indo dormir. Mamãe entendeu que você tá com sono, né? Pra que ele também vá ganhando essa compreensão. E basicamente eu acho que é isso. Eu acho que é muito importante a gente focar na função do comportamento, porque as estereotipias aparecem, a gente respeitar o fato dos nossos filhos precisarem desses movimentos, né? E ir trabalhando para que eles consigam, no final, se corregular com a gente e não precisarem mais buscar esses movimentos estereotipados para se regularem e criar mecanismos, né? Criar mecanismos para se regularem naturalmente, assim, com a gente, e se precisarem disso, que sejam momentos mais reduzidos, né? De forma bem mais tranquila para eles e para a gente também. Porque o problema da estereotipia é quando ela leva a criança para longe da gente, né? E não é o estranho, não é nada disso, isso não tem problema nenhum. Ser diferente é normal, né? O problema realmente é quando a criança se isola naquelas estereotipias ali. E é isso que a gente tem que tentar evitar a médio prazo, muito respeitosamente, e ganhando a confiança deles. Bem, gente, eu acho que é isso. Se vocês gostaram, por favor, curtam, compartilhem, né? Dividam com todo mundo, porque é muito difícil pra mim produzir esses vídeos. Esse em especial, né, demorou pra sair, e eu espero conseguir continuar vindo aqui com mais frequência. Até mais!